Bem, agora, mais uma vez, todos bem-vindos. Vamos dar início à nossa palestra da manhã de hoje, né? Esse domingo lindo, em que nós chegamos aqui, graças a Deus. E, para isso, a nossa irmã trouxe aqui uma página de preparo, para a gente ir acalmando um pouquinho os corações, né? Já ir se harmonizando com toda a espiritualidade amiga que está aqui na nossa casa. Então, vamos lá. O livro é Vinha de Luz, do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a lição é a número 1. Quem lê, atenda. Quem lê, atenda. São palavras de Jesus, está em Mateus 24, 15. Assim como as criaturas, em geral, converteram as produções sagradas da terra em objetivo de perversão dos sentidos, movimento análogo se verifica no mundo, com referência aos frutos do pensamento. Frequentemente, as mais santas leituras são tomadas à conta de tempero emotivo, destinado às sensações renovadas que condigam com um recreio pernicioso ou com a indiferença pelas obrigações mais justas. Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. O próprio Evangelho tem sido, para os imprevidentes e levianos, vasto campo de observações pouco dignas. Quantos olhos passam por ele, apressados e inquietos, anotando deficiências da letra ou catalogando possíveis equívocos a fim de espalharem sensacionalismo e perturbação. Alinham com avidez as contradições aparentes e tocam a malbaratar com enorme desprezo pelo trabalho alheio as plantas tenras e dadivosas da fé renovadora. A recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva. É razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente conjunto de ignominiosas brincadeiras, mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria com real atitude de elevação. O problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. Então, queridos irmãos, após essa leitura edificante, que nos trouxe já algumas reflexões, vou convidar a todos que nós fechemos os nossos olhos físicos para podermos abrir os nossos olhos espirituais e falarmos com nosso Pai. Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, aqui estamos, Senhor, nesta casa santa, nesta casa que nos acolhe com tanto amor, para te honrar, para te agradecer pela bênção de podermos chegar até aqui, de termos todas essas bênçãos recebidas já nesse local amoroso. Agradecemos a Ti, Mestre Jesus, por todos os teus ensinamentos, pelo Teu Evangelho, que foi exemplificado para que possamos seguir. Agradecemos Frei Fabiano de Cristo, o mentor da nossa casa, e a toda a espiritualidade amiga que chegou a este local e preparou toda essa ambiência muito antes de nós aqui chegarmos, para que nós possamos receber tudo aquilo que precisamos nesse momento. Assim, Pai, agradecidos e fortalecidos na nossa fé, na nossa esperança do Teu amor, pedimos a Tua permissão para iniciarmos
os nossos trabalhos na manhã de hoje, a nossa palestra, com a tua doce e santa presença. Assim seja, graças a Deus. Graças a Jesus. Bem, agora nós vamos apresentar a nossa palestrante, que é nossa amiga querida, Terezinha, da Congregação Espírita Cristã. Eu peguei o endereço aqui, que eu sabia que era na Arthur Rios, mas é número 388, né? Aqueles que também... É 388, né? Podem visitar a casa, que é uma casa irmã nossa, né? A querida Terezinha, nossa amiga querida. E ela vai hoje nos apresentar o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não vim destruir a lei, Moisés e o Cristo. Muito grata, tá, pela presença. Bom dia, meus irmãos. Que a paz de Jesus nos envolva. Como ela falou, nós somos casas irmãs. O seu João Maceió só saiu da congregação para fundar o Vinha de Luz. Não é isso? Mas continua lá, com a gente estudando, né? E a gente quer agradecer o convite, né, para que a gente, todas as vezes que a gente é convidada para falar sobre um assunto, a gente, antes de falar, a gente se debruça lá no Evangelho e vê a nossa necessidade de estudar aquilo, né? Então, todos os assuntos do Evangelho são pertinentes à nossa vontade e à nossa necessidade, né? Então, é com grande prazer que a gente está aqui estudando com vocês. O nosso objeto de estudo hoje está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Não vim destruir a lei, é o capítulo 1. E aí a gente lembra que os 3 primeiros capítulos do Evangelho não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, e na casa do Pai há muitas moradas, não é isso? Esses 3 capítulos primeiros ali, eles fundamentam a realeza de Jesus. Eles fundamentam a grandeza desse Espírito que veio para a gente. E está ali esses 3 primeiros capítulos, justamente para que a gente, antes da gente adentrar ali naquelas máximas que ele trouxe para a gente, nos ensinamentos dele, a gente compreender quem é que está falando, né? Porque muitas das vezes a gente pensa, quando a gente fala materialmente entre a gente, a Terezinha vem aqui para poder falar de tal assunto. Muitas das vezes, vocês me conhecem, muitos aqui me conhecem, falam assim, nossa, mas a Terezinha é tão pequena, ainda tem tanta dificuldade, né? E aí a necessidade da gente antes, a gente recebe ali 1 mês antes, para que a gente estude e a gente venha repetir, né, a compreensão de Jesus a respeito daquilo. Mas quando a gente fala dali 2 ensinamentos de Jesus, a gente vai colocar na nossa vida, não é isso? É para isso que nós estamos aqui. Saímos de casa num dia de domingo, de manhã cedinho, poderíamos estar em casa dormindo ainda, vendo televisão, olhando o Zap, mas não, estamos aqui porque nós temos a certeza do consolo, né, da verdade e da fundamentação na nossa vida que o Evangelho de Jesus nos traz. Como aquele que está lá na pergunta 625, se eu não me engano, que eu não guardo muito número de pergunta, do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta para a gente qual o modelo e guia que nós teríamos para poder seguir. E aí vem a resposta, que é Jesus. Esse Jesus que está aí há 2025 anos e que ainda é objeto, vamos dizer assim, de controvérsias, né? de desconhecimento quanto àquilo que ele vem nos trazer. E, logo de cara, né, a gente vê assim, não vim destruir a lei. Não vim destruir a lei. Que lei é essa? Né? Quando ele fala, meu reino não é deste mundo, o que ele quer dizer é que nós não vamos poder vivenciar aquilo que ele prega
com os nossos olhos da matéria. Não é uma coisa somente para o mundo material, mas nós vivemos no mundo material, não é isso? Então, a gente precisa, embora com dificuldade, vivenciar as situações que ele nos traz, os exemplos que ele nos traz, os ensinamentos também na nossa vida material. Porque só assim a gente vai ter essa consciência de que nós também não somos desse mundo. Quando ele fala que o reino dele não é deste mundo, ele está colocando para a gente também que nós também não somos desse mundo. Somos viajantes, né? E, embora a palavra pareça difícil para a gente, somos extraterrestres, né? Não estamos aqui, estamos só de passagem. E isso se fundamenta também no nosso dia a dia, né? Quantos de nós temos a nossa passagem aqui, uns 5, outros 10, 50, 100 anos. E depois nós nos vamos. E estamos agora no plano espiritual, naquela que é a nossa verdadeira morada. Muitos de nós não temos nem condições de saber onde que o outro está, para onde que nós vamos, né? O mundo espiritual, que mundo espiritual é esse? Ele é vasto. Podemos, nesse momento, estarmos aqui junto de mim, que com toda certeza nós temos aqui muitos irmãos desencarnados, quando podemos, no momento que sairmos dessa veste física, ir habitar outros mundos logo de cara, né? Então, tudo isso está ali nos 3 primeiros capítulos do Evangelho. Mas quando esse que nós vamos estudar, eu até botei aqui, né? Ele assevera a importância de nos organizarmos enquanto sociedade, descobrindo meios de pavimentar a justiça. Mas vamos perceber que a vivência é o que realmente importa. Porque quando ele fala que ele não veio, aí a gente vai mais à frente, ver que lei é essa, né? Que ele não veio destruir. Ele não veio destruir a lei. Mas esse capítulo é importante para a gente pensar na justiça da terra, enquanto nós estivermos aqui também. Como que a gente vai vivenciar isso? E aí vamos passar aqui. Na lei mosaica, há 2 partes distintas. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil, decretada por Moisés. Uma lei de Deus é invariável. A outra, a lei civil, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. Vamos pensar assim, bem rapidinho, né? E eu digo rapidinho porque, quando a gente pensa lá em Moisés, está tão longe da gente, né? Nossa, dona Terezinha, para que a gente vai, né, rever isso? Eu já sei sobre Moisés, né? Mas é importante, está lá no Evangelho. Por que a importância? Porque logo ali, no começo, ele fala assim, existiam 2 leis para Moisés, que são aquelas que estão lá na Bíblia, que a gente conhece, né? Uma é a que importa para a gente, que é a lei de Deus, que são aqueles 10 mandamentos que a gente vai ver daqui a pouco. E a outra, mas que ainda, muitos de nós, ainda têm essa necessidade de trazer lá de Moisés, que foi está entre 1.300 e 1.500 anos antes de Cristo. A lei civil, que ele aplicava lá para aquele povo, tem gente que ainda quer aplicar hoje. Ainda acha necessário aplicar hoje. E aí, logo de cara, ele vem colocado assim, apropriado aos costumes e ao caráter do povo. Se a gente for pensar na nossa vivência, eu estou com 60 anos. Quando eu tinha 20 anos, os nossos costumes eram totalmente diferentes de agora. E só 40 anos se passaram. Não é isso? Com 30 anos, há 30 anos atrás, era diferente. A gente teve aí uma mudança nesses costumes e no caráter do povo, assim, radical, de 20 anos para cá, com o advento da internet. Não é isso? Quer dizer, a gente vê que é totalmente impossível eu querer, e é difícil para a gente, eu querer pensar hoje
como eu pensava há 20 anos atrás. Eu preciso me modificar. Por quê? Porque todos os meus irmãos, de uma maneira, se modificaram no costume. Hoje, a gente... vários, que eu acho que nem precisa eu enumerar os vários costumes que a gente tem hoje que mudaram. Mas agora, e o caráter moral da nossa vivência? Eles não se modificaram tanto, porque ele é invariável. Porque nesse caráter moral existe só uma lei, que ela vem de todos os tempos. E aí a gente, dentro da nossa pequenez, a gente fala assim, ela vem de todos os tempos, desde que Deus quis. Desde que foi criada a matéria e o espírito, que a gente não sabe quando. É uma lei só. E a dificuldade que nós temos é de fazer com que o nosso avanço intelectual, esse dos costumes que eu falei, acompanhe essa lei que é invariável. A dificuldade nossa, ela está na compreensão mínima que seja dessa lei que é invariável e que nós vamos ver agora aqui no outro slide. Emmanuel, na pergunta 268 do Consolador, ele fala assim para a gente: apesar das alterações transitórias, os 10 mandamentos transmitidos à Terra por intermédio de Moisés voltam sempre a ressurgir na sua pureza primitiva, como base de todo direito no mundo, sustentáculo de todos os códigos da justiça terrestre. Ou seja, Moisés, quando trouxe essas 10 leis, né, há 4.500 anos atrás, Emmanuel fala ali para a gente que elas continuam valendo para o nosso entendimento. São divididas ali em 10. Não matarás. Vamos só analisar algumas, né? Não, até porque eu não tenho competência para pensar em todas. Né? Não matarás. Ainda hoje, a gente pode pensar lá, há 4.500 anos atrás, valia aquilo ali, não matarás. E hoje? Continua valendo. Em momento nenhum. E o melhor de tudo é que a gente já conseguiu aumentar o nosso entendimento a esse não matarás. Porque quando a gente vai ver ali o desdobramento dos espíritos superiores, principalmente Joana de Ângeles, ela diz que aquele não matarás ali, que a princípio servia lá para Moisés, só para você não matar o outro, né, não mata o teu irmão. Era só gente. Hoje em dia, Joana de Ângeles fala para a gente que a gente tem que ter cuidado com a natureza, a gente tem que ter cuidado com os animais. A gente precisa ter cuidado com a esperança do outro. Olha que viés totalmente diferente e adequado à nossa condição intelectual que ela vem colocar. Não mate a esperança do outro. Porque quando eu chego para o outro, que ele está com esperança em qualquer coisa, e eu, sabe, dou ali um monte de conselho ruim, falo um monte de coisa, eu estou matando a esperança do outro, e vai entrar ali naquele não matarás. É por isso que ele fala, como base de todo o direito no mundo, sustentáculo de todos os códigos de justiça terrestre. Porque até nas nossas relações a gente precisa pensar nessa palavra justiça, que é justamente a base de tudo aquilo que Jesus veio trazer para a gente. É a justiça do que eu preciso, é a justiça do que precisa o outro, é a justiça que está implícita nas nossas relações. Ou seja, eu tenho ali até um ponto para poder acompanhar o outro, para poder dar uma sustentação para o outro, né? Quer dizer, então, esses 10 mandamentos, ele coloca aqui, né, que
ele vai simbolizar tudo aquilo que a gente precisa ainda fazer até hoje. E aí a gente vai entrar agora, né, em Jesus. Vamos ver por que Jesus fala para a gente que ele não veio destruir essa lei que é de todos os tempos, né? E aí ele fala assim, Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Vamos dar uma paradinha aí. 1.500 anos depois de Moisés, como é que seria a cabeça do homem lá da época que Jesus chegou? Será que era a mesma de Moisés? Não. Tinham passado ali, né, esses anos todinhos. Então, Jesus não poderia falar para eles, já naquela época, da mesma maneira que Moisés. E aí a reflexão que fica hoje para a gente é por que nós ainda insistimos em, muitas das vezes, trazer as leis civis de Moisés e aplicar ela no nosso dia a dia. A principal, eu acho que é assim, a mais bruta que a gente ainda encontra, é o olho por olho, dente por dente. Né? Eu acho que é a mais dura delas, né? Você me fez, você vai receber a mesma coisa. Eu estou falando besteira? Que essa lei ainda é vigente em muitos segmentos da nossa sociedade? Eu não estou falando besteira. Infelizmente, eu não estou. Porque se nós pensarmos que a gente vê muito isso no nosso dia a dia, são situações assim que, vamos dizer assim, que não dá certo, né? É da gente pensar, eu tenho um neto de 6 anos, e aí ontem, eu estava lá com ele, e aí ele passou o dia inteiro comigo. E aí, em determinado momento, ele lá no celular, estava brincando no celular, e aí falou para mim, vovó, eu quero Nutella. Eu falei, vai lá, pega Nutella. Aí ele foi, estava um pouquinho antes da hora do almoço. E aí, um pouquinho, quando estava chegando na hora do almoço, meu filho chegou em casa, lá na minha casa, né? Aí Leonardo olhou e falou, mãe, que negócio é esse? Você está dando Nutella para ele antes do almoço? Aí virou para ele e falou, você não sabe falar não para ele, não? Você lembra que você não me deixava comer nem um pedacinho de pão antes do almoço? Aí eu virei para ele e falei assim, olha só, eu acho que naquela época, quando você era pequeno, eu não compreendia que você podia comer um pouquinho de pão, um pedacinho de pão. Hoje, eu compreendo que eu falei para ele só pode comer uma colherinha. Não foi porque eu fiz lá que eu tenho que fazer aqui. Eu não posso, eu preciso usar a lógica para poder colocar na minha vida, não é? Quer dizer, então, quando a gente pensa nesse olho por olho, dente por dente, eu fiz ali, eu tenho que fazer aqui. Não, não é assim. Eu preciso pensar, e são nessas pequenas coisas que a gente vai experienciando, modificar o nosso pensamento. Porque não é porque você fez com um que eu tenho que fazer com você. Eu preciso modificar isso. E Jesus, naquele momento ali, quando ele traz essa questão de desenvolver a lei principal, que é a lei de Deus, para poder colocá-la entre os homens, ele pensou na maturidade do povo. Ele pensou na maturidade dos homens daquela época. E, mesmo assim, foi difícil. Porque quando ele colocou esse ensinamento de você fazer com o outro aquilo que você gostaria que fizesse consigo mesmo, era justamente o contrário, o oposto do olho por olho e dente por dente, que ainda estava sendo vigente naquela época e, infelizmente, ainda é hoje. Por isso, a nossa dificuldade de pensar nisso. Né? A gente coloca isso na nossa vida, na nossa casa, a gente coloca isso na casa espírita,
A gente coloca isso em todos os atos. Quando eu digo isso, eu digo da dificuldade que a gente ainda tem de olhar o outro, muitas das vezes, e falar assim, será que eu estou fazendo com ele o que eu gostaria que fizesse comigo? Não é? E aí ele continua, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que reduzindo os 10 mandamentos que nós vimos lá atrás e que a gente ainda não tem até hoje condições de compreender, ele reduziu a duas leis. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Coloquei até ali em vermelho. E acrescentando, aí estão toda a lei e os profetas. Quer dizer, quando a gente consegue compreender aquilo ali, a gente vai se ligar ali na leitura inicial que eu trouxe que eu pedi a ela para ler, que o título fala assim, quem lê, atenda. Ou seja, nós temos o Evangelho de Jesus, que foi colocado para nós como uma bússola para que a gente pudesse sedimentar toda a nossa vivência. Tudo que tem no Evangelho é importante para a gente. Mas basta ler. Quantos de nós ainda não tem o hábito, né? Vocês já devem ter ouvido aqui na casa, não sei, de repente, as pessoas aqui são diferentes. Mas as pessoas chegam na congregação e falam assim para mim, dona Terezinha, olha, o negócio está muito bom. Sabe por quê? Porque depois que eu comecei a frequentar a congregação e de ouvir o Evangelho, eu coloco o meu Evangelho aberto, em cima da minha mesa. Todos os espíritos que me faziam mal fugiram. Nós não temos esse, né? Vocês já ouviram falar disso? Quantos de nós lá atrás tínhamos a nossa Bíblia aberta em cima da mesa? Ela era um enfeite. Era um enfeite da sala. E o que nós ainda, muitas das vezes, continuamos fazendo com o Evangelho? Ele também começa a ser um enfeite, começa a ser uma obrigação. Eu estava conversando com a Margarete lá embaixo, né, do futuro das religiões. Enquanto nós nos arrumarmos, bonitinho, de terno e gravata, colocarmos a Bíblia embaixo do braço e sair só com ela embaixo do braço, nós ainda vamos ter sofrimento. Enquanto nós colocarmos o Evangelho segundo o Espiritismo também só como um enfeite na nossa vida, ou dissermos para nós mesmos, hoje eu faço parte de um outro grupo social, Vinha de Luz. Nossa, eu vou começar a ir no Vinha de Luz, vou fazer os meus artesanatos com a dona Nelly, né? Vou lá dar um beijo no seu João Maceió, porque ele já está muito velhinho, vou lá abraçar. Não é isso que a doutrina espírita propõe. Não é isso que Jesus espera da gente. Ele espera que a gente realmente coloque no nosso dia a dia, na nossa casa espírita, na nossa casa, na nossa vivência, o Evangelho de Jesus. Quando ela falou aqui da evangelização, não é? As nossas crianças, elas precisam desde cedo, é isso que o Evangelho fala para a gente, elas precisam desde cedo conhecer Jesus, conforme hoje nós conhecemos, estamos aqui testificando a importância dele para a gente. Eu com 60 anos. Imagina se o conhecimento que a gente tem hoje, a compreensão da vida que a gente tem hoje, fosse aplicada para mim com 6 anos de idade. E a casa espírita ela tem que estar aberta para isso. Nós precisamos estar abertos para essa necessidade. Porque quando chega a hora da nossa dor,
Aí eu estava conversando com a Margarete, eu posso contar a tua historinha, Margarete, que eu achei muito, muito pertinente. A Margarete falou que ela tinha um aluno especial, quando ela estava em sala de aula, cujo pai era de uma outra denominação religiosa. Uma pessoa muito importante dentro dessa denominação religiosa. E aí, de repente, numa excursão, desencarnou a filha e a sogra, né, ou a esposa, eu acho que principalmente a filha. Ele só tinha 2 filhos, essa moça e a criança, que é especial, que era aluno da Margarete. E, naquele momento ali, desabou o mundo dele. Porque ele falou para ela, olha, eu preciso que Deus me responda por que ele levou a minha filha. E aí acabou a religião para ele. Sabe por quê? Porque era aquela questão aqui, só da leitura, ainda. E aí a gente, quando a vida chacoalha a gente, quando a gente tem os nossos processos doloridos, né? Porque o desencarne é um processo dolorido para todos nós. Mas é um processo que a gente entende e a gente aceita. As dificuldades da vida pelas quais a gente passa e que todo mundo passa, são as dificuldades no nosso dia a dia, com a nossa família, com os nossos vizinhos, no trabalho, são dificuldades naturais na nossa vida, que todo mundo passa. Mas quando a gente não só lê, quando a gente não só coloca embaixo do braço os ensinamentos de Jesus, para poder mostrar para o outro, nossa, ela tem que me ver ali, ela tem que saber. Ó, eu leio Vinha de Luz, tá? Não é assim. Quando chega nesses momentos, eu caio. É natural chorar, espírita chora, espírita sofre, espírita sente saudade. Tudo isso é natural. Só tem uma coisa: fé, confiança, porque você sabe o que está acontecendo. Eu sei o que aconteceu com o meu filho. Ele está no plano espiritual. Lembra que lá no início eu falei que Jesus vinha trazer os ensinamentos dele para que nós vivêssemos como espíritos, mas no mundo material? Que ele fala, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Eu venci todas as dificuldades materiais. Porque a gente tem que entender essa nossa experiência pela qual a gente está passando. É uma experiência curta, gente. Quando a gente olha seu João Maceió e fala assim, nossa, como está vivendo seu João Maceió? 91 anos, diante da eternidade dele como espírito. É pequenininha, é só mais 90 anos. Pensa nos bilhões de anos. É porque a gente tem dificuldade de pensar nisso, né? Outros, nossa, desencarnou com 5 anos só. Era o momento dele. É só um tiquinho diante da eternidade do espírito, diante daquilo que a gente tem que vivenciar. E essa certeza, principalmente, o entendimento dessa lei divina, que ela nos coloca aqui para amá-lo. Como que a gente ama Deus? Compreendendo a nossa situação, não é a situação do outro. Embora eu tenha que conviver com ele. Mas a minha situação, esse amar a Deus, nos convida a isso. Quem eu sou? Por que eu estou aqui? Por que eu estou sofrendo? Que Deus é esse? Deus vai ter que me explicar o desencarne da minha filha. Porque até então eu estou servindo Ele, mas eu só estou servindo com os lábios. Eu não estou servindo com o meu intelecto, com a minha compreensão de espírito. Porque quando eu penso na situação da vida como espírito, eu vou muito além. E isso não quer dizer só de saber ler, não. É de saber viver. Porque aí, está aqui, ó. Ao próximo como a si mesmo. Quando ele fala do ao próximo como a si mesmo, é a vivência. São as nossas ações, a maneira como a gente
faz, como a gente passa pelas experiências da vida. E aí, eu até coloquei aqui, né, esse ano o Livro dos Espíritos completou 169 anos. Né? Ainda essa semana eu fui lá e eu falei sobre os 162 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Se a gente for pensar, 162 anos do Evangelho, né, que tem a máxima de Jesus explicada para a gente, à luz do Espiritismo, com aquelas chaves que o Espiritismo traz para a gente, principalmente a reencarnação. Eu vou botar o principalmente nos 5, né? Eu botei principalmente na reencarnação, mas a gente vê a mediunidade. Como que é importante a gente compreender a mediunidade para a gente colocar no nosso dia a dia e compreender por que muitas das vezes a gente está aqui, né? E aí vem o nosso amigo aqui e fala exatamente no meu ouvido alguma coisa que eu estava precisando ouvir. Que é isso? Por quê? Como que ele descobriu que eu estava precisando ouvir isso? Então, da gente se colocar de maneira doce perante Jesus e esses seus ensinamentos. Porque isso que fica na nossa cabeça é o olho por olho e dente por dente. São as vinganças, eu vou me vingar do fulano, eu vou me vingar do ciclano. E eu abro os meus canais espirituais, porque eu sou espírito, e eu escuto, perdoa. Perdoa, ele não sabe o que faz. Né? São palavras de Jesus que ele colocou lá na cruz, mas que ele vai falar para cada um de nós agora. Ele também não sabe o que faz, Terezinha. E é dessa maneira que a gente vai entendendo essa lei. Deixa eu passar aqui, viu como é que os 7 acaba... É até 50? Rapidinho. Aí, tem aqui as leis de Jesus. As leis que a gente precisa pensar desse amar a Deus, né? O porquê que ele veio aqui, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo a ver. Como que ele desenvolveu isso para a gente? Dando cumprimento às profecias que ele anunciaram ao advento. Provar a natureza excepcional do seu espírito e provar para a gente a imortalidade da alma. Ele não morreu e nós também não morremos. Cumprir sua missão divina. Qual é o cumprimento da missão divina de Jesus? É mostrar o perdão. É mostrar que amor acima de tudo, em todas as situações. Ensinar sobre a verdadeira vida. Naquele momento, ele falou para a gente, que a gente ainda não entendia, de reino dos céus. Mas a Terezinha que está querendo reino? Eu não estou querendo reino, não, porque nem rainha eu sou. Nem quero ser. Nem quero ter a dificuldade que seja de um reino. Mas eu quero saber sobre o mundo espiritual. Que esse aqui é uma cópia daquele lá. Então, eu vivendo bem aqui, eu vou viver bem lá também. Viver, mostrar, indicar o caminho que o reino conduz. São as nossas ações. Recordar e ensinar os meios de reconciliação com Deus. Eu até botei um asteriscos aqui, porque a gente, na realidade, a gente nunca esteve distante de Deus. Deus está dentro de nós. Cada um de nós é um ponto de Deus. Não é isso? Cada um de nós está conectado em todos os momentos, até nos momentos em que a gente não sabe, nós estamos conectados com Deus. Mas as nossas ações, de uma maneira ou de outra, mostram para a gente que a gente, às vezes, a gente está distante dele porque a gente não enxerga, a gente não sente. Devido às situações da vida que a gente ainda não compreendeu, que é o caso do amigo da Margarete. E como perceber os pressentimentos desses meios de reconciliação, de entendimento, que é a mediunidade para a gente. Vamos prestar atenção nessa questão da nossa mediunidade. Todos somos médiuns, todos precisamos estar conectados com o mundo espiritual. A oração, o culto do evangelho no lar, a evangelização de seus filhos, seus netos, seus sobrinhos na casa espírita, que vai fazer com que eles tenham base para entender tudo o que tem necessidade lá na frente.
E aí, ele coloca aqui, porque a gente falou tanto da lei de Deus, né? E lá no Livro dos Espíritos, na 614, ele coloca para a gente, que lei é essa? O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Todas as vezes que nós tivemos uma dúvida em relação ao que nós precisamos fazer, qual o ensinamento que a gente vai usar? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Será que fazendo isso para Ele, eu estou cumprindo a lei de Deus? Mesmo que muitas das vezes eu perca, materialmente falando muito, né? Eu não tenho que ter razão, eu tenho que ter paz. A reconciliação com Deus, percebendo Deus na sua vida, se dá quando entendemos e vivenciamos a lei. Jesus vivenciou a lei, ele amou. A lei de Deus está escrita na consciência. Então, quer dizer, a gente não precisa, quer dizer, a gente ainda precisa, né? Eu ia falar que a gente não precisa de livro. Ela está na nossa consciência, mas a gente esqueceu dela. Que aí, se vocês forem lá olhar no Livro dos Espíritos, o homem esqueceu, por isso que a gente tem que vivenciar. E, para finalizar, Jesus fala para a gente que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, tinha uma musiquinha que a gente não vai colocar, que a gente vai colocar em outro momento, depois eu vou passar para vocês, né, porque é por causa do tempo. Dá para colocar? Em que ele fala assim, é o Consolador prometido. Ele é luz, ele é amor e ele é paz. Tudo aquilo ali a gente precisa também ser. Tá? Ele é consolo, ele é cura, ele dá e não cobra, ele enche de calma, força e alegria, fere o escuro do orgulho, do egoísmo e da vaidade, estanca o choro, oferece carinho, dá o prato de sopa aos famintos, ensina a humildade, que a vida é luta, e sem caridade não há salvação. Tudo isso aí é o caminho que a gente precisa trilhar para que a gente possa compreender, vivenciar e sentir Jesus, principalmente, que é o mais importante. Tá bom? Então, você coloca a musiquinha. Agora tem uma musiquinha para a gente poder ouvir, que eu gosto muito, né? E muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada pelo convite também. Sei onde vou.
carinho que chega aos velhos nos asilos, o prato de sopa aos milhões de famintos. Sou o que tira a pedra em seu coração, o remédio da dor num peito em erosão. O destino do homem é ser livre e bondoso. Sou o que ensina a humildade e a fraternidade, que a vida é luta e a morte não é luto, que sem caridade não há salvação. Sou o que te vela e revela que a vida não para, que segue em outros mundos ou de novo na terra a evolução da humanidade. Sou uma luz, sou o amor, sou o que leva a paz ao mundo. Sou o caminho, sei onde vou. Sou o que leva a cura ao mundo. Muito linda, né? A mensagem para refletirmos. Vamos agradecer a nossa irmã Terezinha, tá? Por tantas reflexões, por nos trazer essa mensagem linda aí, que vamos levar nos nossos corações. Então, agora, irmãos, nós vamos passar para o encerramento dessa primeira parte, né, da nossa palestra, e após nós teremos a segunda parte dos nossos trabalhos, que são os passes, tá? Aqueles que sentirem vontade de ir até a sala para receber o passe, sintam-se à vontade, serão direcionados, tá? E aqueles que ficarem aqui no salão, vamos nos manter em harmonia, tranquilidade, enviando vibrações para todos os irmãos que vão passar pela sala do passe, tá? Então, convido a todos, mais uma vez, a fecharmos nossos olhos e agradecer ao nosso Pai. Obrigada, Pai, de amor, de bondade, de misericórdia, por todas essas mensagens, esses ensinamentos, essas reflexões que recebemos de Ti através do estudo da nossa irmã Terezinha. Somos gratos, agradecemos a espiritualidade amiga que nos envolveu, estava do nosso lado, nos passando boas vibrações. Hoje, em especial, nós queremos fazer uma prece que toca os nossos corações, pelo nosso irmão, querido amigo, Flávio, que partiu de volta, né, à nossa verdadeira morada, a pátria espiritual. Nosso irmão, que sempre esteve conosco, trabalhador incansável da nossa seara, da seara de Jesus, da nossa casa, amigo do coração. Queremos te pedir, Senhor, pela Alessandra, esposa amada, e os familiares demais que estão aqui hoje, vieram para estar junto de nós nesse momento, receber nossas energias de amor. Te pedimos, Pai, que o nosso irmão Flávio, com certeza, já está sendo recebido, acolhido, amparado na pátria espiritual, por toda aquela espiritualidade amorosa
que Ele merece. E assim, Pai, felizes por ter convivido com nosso irmão nos anos que ele esteve aqui na terra, mas sentindo a energia dele presente entre nós sempre, agradecemos tuas bênçãos e pedimos, Senhor, que nós possamos voltar para casa com toda essa vibração amorosa que recebemos de Ti, de Frei Fabiano de Cristo, de toda a espiritualidade de luz da nossa casa. Assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, irmãos, convido aqueles que